quero apenas desejar-vos as boas-vindas a esta Biblioteca da Imprensa Nacional, em nome da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, enfim, que, como todos sabem, é uma sociedade pública, com um papel especial e estatutário no domínio da cultura, que tem diversas atividades, que, enfim, que tem, sobretudo, aquela talvez mais evidente é o seu plano editorial de serviço público. Enfim, a Imprensa Nacional é, como todos conhecem, uma editora pública de salvaguarda patrimonial, uma editora que não concorre com as editoras privadas, que tem um papel supletivo ao das editoras privadas e que garante que um conjunto fundamentais de textos para a cultura e para a língua portuguesas estão disponíveis no mercado português e no mercado internacional. Portanto, para todos aqueles que se interessam pelo português, sejam nacionais ou não falantes do português como primeira língua, bom, mas mesmo os que não são e em qualquer parte do mundo, aqueles que se interessam pelo português devem poder ter acesso a um conjunto fundamental de textos da cultura portuguesa. É isso, em primeira mão, que a Imprensa Nacional garante. A Imprensa Nacional tem depois também um conjunto largo de parcerias com instituições públicas e algumas privadas também, que cumprem propósitos semelhantes, e este exemplo, neste caso com a Universidade Aberta, é precisamente uma dessas parcerias, porque quer nós, quer a Universidade Aberta, aqui representada pelo professor José Eduardo Franco, têm, sobre este aspecto, o mesmo tipo de preocupações. Portanto, nós juntámos esforços para organizar este seminário de estudos globais, e era basicamente isso que eu vos queria dizer. O formato é o mesmo das outras vezes, 1 hora de conferência, incluindo perguntas e respostas, uma estrutura muito flexível e informal, não é de todo a ideia de uma lição universitária, não é isso. Isto é um público interventivo, jovem, e deve funcionar num registro bastante informal. E agora vou passar a palavra ao professor José Eduardo Franco, que fará a apresentação da nossa conferencista convidada de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez ao Sr. Dr. Duarte Azinheira, diretor da Imprensa Nacional, pelo acolhimento nesta bela sala para mais uma sessão do Seminário Permanente em Estudos Globais. Damos as boas-vindas a todos e, de modo especial, à nossa conferencista, a Sra. Professora Lídia Jacoto, da Universidade de São Paulo, que está cá nestes meses a fazer um estudo de investigação especial em torno da obra que é especialista de Gonçalo M. Tavares, e a professora Lídia Jacoto já é conhecida de muitos de nós, é uma grande especialista da Universidade de São Paulo em literatura contemporânea, e tem desenvolvido uma atividade extraordinária de investigação, de publicação e de ensino, dedicada de forma especial à divulgação de grandes figuras da literatura portuguesa contemporânea. Gostaria de destacar os seus trabalhos sobre Herberto Helder, sobre Gonçalo M. Tavares, mas também ela tem lidado com outros autores e faz um trabalho extraordinário também de promoção dessa literatura em São Paulo, no Brasil. Nomeadamente, ela já coordenou precisamente a pós-graduação na Universidade de São Paulo em literatura portuguesa e, ultimamente, tem dado atenção especial precisamente aos autores da cultura portuguesa, da literatura portuguesa mais contemporânea. Ao mesmo tempo, gostaria de destacar o seu trabalho que tem desenvolvido em torno da promoção de áreas novas na área de investigação, nomeadamente um grupo de investigação completamente inovador que pretende investigar as relações entre literatura e ética, que tem esse grupo de investigação na Universidade de São Paulo, no quadro do qual já estão a ser produzidos alguns resultados interessantes. Destacar ainda, aliás, a professora Lídia Jacoto já nos fez uma conferência sobre isso, em Coimbra, na formação anual dos jovens investigadores do CLEPUL, que é precisamente o valor literário das canções, da grande canção, neste caso brasileira e também portuguesa, porque a Lídia também tem estudado também muito o contexto literário e das relações entre música e canção do nosso período abrilhino e pós-abrilhino, e o papel dessas canções também
como instrumento de afirmação revolucionária, transformação social. E, recentemente, criou no Brasil, precisamente uma pós-graduação totalmente inovadora, dedicada expressamente à canção, ao estudo da canção, na perspectiva literária, na perspectiva musical, etc., onde faz um diálogo completamente inovador entre literatura, música, convidando diversos cantores brasileiros também, precisamente a fazer este diálogo que muitas vezes não se faz no quadro da academia. E, portanto, temos aqui uma figura relevantíssima do estudo da literatura a nível internacional e que está precisamente a inovar precisamente nas nossas áreas. E, portanto, é com grande alegria que temos cá a professora Liliana Giacoto e aqui agradecemos muito a sua disponibilidade para nos brindar com esta conferência, que certamente nos vai enriquecer a todos, focando a sua análise precisamente um olhar sobre o mundo contemporâneo a partir precisamente da produção literária e do pensamento de Gonçalo M. Tavares, que há de chegar daqui a pouco, porque vem a correr depois de ter dado uma aula que está neste momento a terminar. Muito obrigado e boa tarde. Bem-vinda, professora Liliana Giacoto. A palavra é a sua. Boa tarde a todos. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui. Obviamente, eu tenho que agradecer muito o convite do professor José Eduardo Franco, agradecer à Imprensa Nacional Casa da Moeda, agradecer à Cátedra do Infante Dom Henrique, também à Universidade Aberta, também ao CLEPU, né, que é um centro de investigação a qual também eu pertenço como pesquisadora, e é por isso mesmo que estou aqui, né, no âmbito do CLEPU também, para realizar a minha pesquisa de pós-doutoramento, que é sobre esse autor, sobre quem eu venho falar hoje para vocês. E também saúdo todos os alunos da Universidade Aberta, do CLEPU, e a plateia que veio de fora, que está aqui presente. Bem, é bastante complicado, em 40 minutos, falar sobre Gonçalo M. Tavares, porque já é um autor que, apesar de muito jovem, tem uma obra bem significativa e que vem progredindo, né, com muita rapidez. Eu diria, para não ser inexata, eu vou dizer que ele já tem mais de 30 títulos publicados, sendo que ele é um autor de 1970. Então, é um autor ainda jovem e já com uma obra que não é só numerosa, mas é muito madura desde o início, né? E a minha intervenção aqui, eu sei que vocês propriamente não são alunos de letras, dos estudos literários, né? Vocês têm interesses bastante heterogêneos, né? E, valendo-me um pouco dessa experiência no campo da literatura e ética e da literatura contemporânea portuguesa, eu vim trazer um pouco dessa reflexão a respeito de um autor que é, por si mesmo, reflexivo. Ele é um autor, é uma espécie de pensador que pensa por meio da ficção, né? E pensa a contemporaneidade, né? E é um autor profundamente ético, né? E, já que aqui estamos no âmbito de estudos da globalização, é um autor muito vinculado a esse mundo contemporâneo, globalizado. Muita gente começa dizendo que Gonçalo M. Tavares é um autor português emancipado, né? Que ele não dirige a sua atenção propriamente a uma cultura nomeadamente portuguesa, né? Mas a uma cultura já de uma Europa globalizada, e que isso, o nome dos seus personagens o provam. Não temos nunca um personagem com um nome português, normalmente são nomes de origem germânica, e também o universo judeu, que ele vai recuperar, né, dentro de um contexto que ainda é o contexto do século XX.
Então, eu vou falar alguma coisinha, não é uma aula de literatura, isso não é uma aula, é uma intervenção que pretende colocar esse autor em relação com os estudos contemporâneos, com um pensamento ensaístico, né? E por isso que dei o título à minha fala de O Ensaio sobre o Mundo Contemporâneo na Perspectiva de Gonçalo M. Tavares. Na verdade, eu posso dizer que o Gonçalo é sempre um ensaísta. Ele pode estar fazendo ficção, ele pode estar fazendo teatro, ele pode estar fazendo poesia, ou ele pode simplesmente escrever um atlas, ele pode criar uma enciclopédia, ele pode fazer short movies, como ele denominou um estilo novo, ele pode escrever sobre as cidades, sempre na ficção, mas sempre um ensaísta. Ele está sempre pensando através da ficção, como se a ficção fosse um laboratório mesmo para um constante pensamento, né? E o que nos convida a essa escrita, principalmente, é o traço expressivo da concisão, né? Ele mesmo diz que é um autor que pretende não aborrecer o seu leitor, né, com aquilo que não é absolutamente preciso, né? Então, é uma ficção e um ensaio que buscam sempre a concisão, e obedece também a um princípio ético muito importante. É um autor que pretende pensar, mas que pretende ser minimamente diretivo, né? Isso é muito importante. Então, ele normalmente nos coloca diante de situações éticas para que nós nos sintamos instigados a tomar um posicionamento, e que nunca é fácil, que nesse mundo contemporâneo estamos o tempo inteiro deparando com questões bastante espinhosas no mundo da ética, mas ele procura não dirigir a nossa atenção, a nossa intenção, né? É uma escrita, portanto, que tenta ao máximo fugir de uma ideologização e que também não quer direcionar os afetos do leitor, né, para um rumo específico, né? E uma vez eu ouvi-o dizer, e concordo com isso desde sempre, né, que uma crítica feita possivelmente a um cinema atual e que é mais hollywoodiano, digamos assim, é que quando estamos diante das cenas, uma música no fundo já vem nos preparar para um determinado estado emocional. E isso é uma forma de direcionar a nossa posição diante do acontecimento que a tela nos mostra, né? Então, antes mesmo que eu seja instada, eu, pela música, vou ter um enternecimento, vou sentir raiva, vou sentir medo. Isso é uma forma muito subliminar de dirigir a posição do leitor. No caso da ficção, há uma forma bastante rara, e difícil, tentar usar o mínimo possível de adjetivos. Os adjetivos, eles são suportes afetivos, né? Eles direcionam muito as nossas posições, né? E a nossa visão diante daquilo que está sendo narrado. Portanto, o que importa é que essa escrita ela serve ao debate, ela abre, né, e convida para uma discussão em que o leitor é constantemente instado. É uma escrita, portanto, que não afirma, ela é interrogante, ela é irônica, ela é suspeita, ela é duvidosa. Eu poderia dizer até que é uma escrita perversa. É uma literatura de ideias, né? E evita definições também. Então, é bastante complicado. Como é que eu vou lidar com ideias sem lidar com definições? Aqui eu vou citar
um trecho de uma obra recente dele que se chama O Torcicologologista, Sua Excelência. Só aprender a falar o nome já é bastante, né? Porque é um trava-línguas, né? O Torcicologologista, Excelência. É um livro em que ele caracteriza como diálogos, né? Na verdade, é um extenso diálogo entre dois personagens que não têm nome, e que é um diálogo, é um constante debate entre os dois, que chega a ser bastante bem-humorado, às vezes, na medida que um vai se irritando com o outro. E é bem diferente de um diálogo socrático, porque não nos conduz a uma verdade que já estava prevista desde o início, mas vai desarmando as verdades da cultura, né? E tem uma hora que ele vai falar sobre definições. Um deles lança o assunto da definição, e ele vai definir a definição. Então, ele diz assim: definição significa definir, finir, acabar. Dar uma definição é dizer a última palavra sobre o assunto. É, pois, terminar com a conversa. Exato, conversa finita com a definição. Quem define diz ao outro: nada mais tens a dizer sobre este assunto, pois acabei de dizer a última e definitiva palavra sobre a questão. Uma conversa entre surdos é uma conversa em que os dois trocam definições. Seria interessante pensar em definições que iniciem uma conversa. Uma definição inicial, uma de-iniciação, e não uma definição. Antes de tudo e sempre, uma ficção e uma arte que provoca. Ela incomoda e sempre apresenta personagens que não nos parecem comuns. E eu vou falar a palavra mais importante da minha conferência, que é não nos parecem normais, né? Os personagens são sempre descentrados, anormais, deficientes, limítrofes, seres de exceção, que instauram uma nova e estranha normalidade. E, de repente, percebemos que essa estranha e nova normalidade é o mundo em que vivemos. Posso dizer que há uma marca transversal na obra do Tavares, que é a sensação de estranhamento do nosso próprio mundo. Parece que existe uma missão de fazer estranhar, né? E isso não é muito confortável para o leitor, né? Então, eu queria só trazer esse conceito de estranhamento, antes de entrar na história que eu vou aqui brevemente analisar. O estranhamento é realmente aquilo que nos desarma com relação a tudo que conhecemos do mundo. Então, é um conceito lançado em 1917, início do século XX, por Shklovsky, o russo, né? E que vai definir, né, a arte como aquela que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção. A arte, ela não quer ou não deve, não precisa fazer nem o bem nem o mal, ela não tem que ser bela ou feia. A arte tem que nos desestabilizar, tem que nos tirar do lugar, né, da comodidade. Então, e basicamente ela o faz porque ela direciona o nosso olhar para a percepção de um objeto, uma nova percepção. E o olhar que se demora para as coisas descobre novos sentidos, né? É um enquadramento que permite uma lentidão do olhar. Vai ser muito importante porque a ficção de Gonçalo M. Tavares normalmente se passa em grandes centros urbanos, num mundo globalizado, em que as pessoas não têm condições de parar para olhar nada, né? As pessoas estão eternamente apressadas, e essa pressa torna o seu olhar bastante leviano, por um lado, porque julga com muita facilidade, e um olhar que, na verdade, é desatento para as coisas mais essenciais. Então, a literatura que provoca o estranhamento é uma espécie de antídoto desse olhar rápido, né? Ela
ela faz com que a gente pare para repensar aquilo que já sabíamos, né? Essa literatura vem de uma... Talvez tenha nascido, o seu repertório todo tenha sido organizado, repertório de ideias, eu digo, num atlas que ele escreveu, não sei se conhecem, né, o Atlas do Corpo e da Imaginação, que, na verdade, é a edição da sua tese de doutoramento. Gonçalo M. Tavares não é um escritor nascido nas letras, propriamente, ele entra para a academia pela Faculdade de Motricidade Humana, né? E o seu saber é um saber que é transversal, né? Não é um saber puramente filosófico, literário ou só estético, mas as reflexões filosóficas e estéticas tentam dar conta também de um discurso médico, do discurso filosófico linguístico, da antropologia, da sociologia, né? Os autores com quem ele mais conversa e desenvolve ensaios estão aqui. Esse é um livro puramente de ensaio, né? Mas esse arsenal de ideias vai servir como fonte de uma vasta obra de ficção. E é nessa vasta obra de ficção que nós vamos encontrar um laboratório onde essas ideias possam ser experimentadas, provadas, levantadas. Então, temos aí uma conversa constante com pensadores, normalmente do século XX, né, e XXI, como Bauman, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, George Steiner, Adorno, Benjamin, Bachelard, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Sloterdijk, entre muitos, muitos, muitos outros. Mas também com grandes autores do século XX que ele homenageia. Não sei se sabem, mas ele construiu um bairro, né, que é desenhado, um papel, e cada casinha desse bairro ele vai atribuir a um morador que, na verdade, tem o nome de um grande escritor, que, provavelmente um escritor bem caro na sua biblioteca. Então, nós temos várias historinhas, vários livrinhos, o Sr. Breton, o Sr. Brecht, o Sr. Eliot, o Sr. Krauss, o Sr. Henry, né, como homenagens aos escritores que lhes são mais caros. E outra coisa importante, já vou entrar no meu objeto específico, que é toda a obra dele é uma obra que vem da leitura, né? É uma leitura que gera escrita, que gera leitura, e esse círculo, né? Esse circuito, né, é sempre muito evidente, né? Gonçalo lê com o lápis na mão, é uma coisa que ele fala, né? E nós aprendemos a fazer isso também, porque estamos o tempo inteiro discutindo com o texto e vamos escrevendo também nas margens. Nós não conseguimos avançar a leitura se não estivermos com o lápis na mão. Eu não consigo. Quando eu vou ler, eu preciso buscar o lápis. Normalmente o lápis e não a caneta, porque eu vou também mudar de opinião, né? Muito bem. As histórias são em cenários imaginados, é uma localização geográfica que não é nomeada, mas são normalmente grandes cidades, ou se não é o bairro, mas é sempre a cidade grande, né? E normalmente as personagens apontam, né, para um comportamento um tanto esquizoide. Como eu disse, são personagens descentradas, marginalizadas dentro do que o discurso médico e moral entende por normalidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Num dos livrinhos do bairro, por exemplo, o Sr. Valéry, que foi, se não me engano, o primeiro que foi escrito do bairro, ele constrói um personagem, porque o livro se chama O Sr. Valéry e a Lógica. Ele constrói um personagem que tão fiel à lógica que acaba se tornando estúpido. Muitas passagens de nonsense aparecem, né? E eu vou ler uma delas e vamos pensar um pouco juntos sobre isso. O Sr. Valéry deixava... Desculpe. Vou voltar aqui.
O Sr. Valéry tinha um animal doméstico, mas nunca ninguém o tinha visto. O Sr. Valéry deixava o animal fechado numa caixa e nunca o tirava de lá. Atirava-lhe comida por um buraco da parte de cima da caixa e limpava-lhe as porcarias por um buraco da parte de baixo da caixa. O Sr. Valéry explicava. É melhor evitar os afetos por animais domésticos. Eles morrem muito e depois é uma tristeza para o coração. E dizia, quem poderá ganhar afeto por uma caixa? O Sr. Valéry, sem qualquer espécie de angústia, continuava, pois, muito contente com o animal doméstico que escolhera. São passagens que parecem pequenas anedotas, né, e que a maior parte delas, como esbarra no nonsense, nos levam ao riso. Os senhores chegam a ser até fofinhos, né, são engraçadinhos, mas às vezes nos passa despercebida a crueldade que está nessas ações, né? Esse é um caso, por exemplo, flagrante, né? Que animal é esse? Que ninguém sabe qual é, porque está sempre preso numa caixa. E como ele é muito fiel à lógica, ele entende que ele não deve despertar os afetos. Para evitar o afeto, então ele vai agir coerentemente com essa convicção. Só que essa coerência, né, deixa entrever uma crueldade quase que não percebida, né? E o leitor, às vezes, passa rapidamente por isso. Então, são personagens que nos levam para um mundo estranho, mas essa estranheza nos faz pensar também sobre a ética mesmo de cada ação, das escolhas que essas personagens fazem, né? Isso num mundo leve, como é o bairro, mas tem também um nicho da obra dele que é bastante mais, digamos, pesada e que se passa aí nas grandes metrópoles, que é o Reino, né? São 4 romances e os chamados livros pretos, né? Estamos sempre diante de um discurso que desconfia da ciência, que entende que ainda vivemos numa era que foi profundamente bárbara, que é o século XX. É uma ficção que normalmente retorna às atrocidades das guerras, mas das guerras lá mundiais, e principalmente ao episódio trágico do Holocausto, né? Da última vez que Gonçalo foi a São Paulo, pelo menos que eu tenha visto, né, porque já faz um certo tempo que eu estou aqui, e eu sei que ele já foi recentemente, um aluno meu que estava, acho que era um aluno que estava na plateia, perguntou a ele por que ele sempre retorna ao Holocausto, né? E o livro que nós vamos hoje comentar, que é Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, não deixa isso de lado, quer dizer, também vai chegar na grande questão. Ele disse, bom, é que, na verdade, eu sinto que nós não mudamos, nós ainda vivemos sob a égide de uma grande barbárie cometida por uma humanidade de que se esperava, pelo menos, algum grau de reflexão, né? O que aconteceu no século XX inaugurou uma nova concepção de humano que ainda não conseguimos, de fato, dimensionar, porque é muito difícil olhar para ela, né? É um século de extrema tecnologia e de extrema barbárie. Essa tecnologia usada para um máximo de destruição e de uma crueldade que só ao ser humano poderia ser imputada, né? E quando perguntamos, mas, ora, nós vivemos hoje num mundo em que há... Outro dia eu ouvi dizer que havia 70 guerras no mundo, atualmente. Quantas delas nós sabemos que estão acontecendo? De quantas temos exatamente informações? E tudo aquilo que foi praticado, toda a crueldade praticada, né, e que permanece, né, no mundo, está acontecendo no meio da nossa vida aqui,
né? Sem o nosso profundo conhecimento, né? Sem a nossa atenção. Nós continuamos na mesma era. Para ele, existe um antes de Auschwitz e depois de Auschwitz. E vivemos ainda nessa era do depois de Auschwitz. Talvez o que esteja por trás disso é um pensamento que gostaria de imaginar que a humanidade poderia ultrapassar esse grande trauma, né, se conseguisse reverter, né, um processo que tem sido de autodestruição, né, e de extrema irracionalidade. E depois disso é impossível falar em humanismo, né? Que humanismo é esse? Quer dizer, qual é a dimensão do humano? Será que eu posso falar em humanismo como se falava antes? Será que eu posso falar em humanismo baseada numa cultura livresca, né? E também elitista, como sempre foi, sendo que o homem tem despertado e mostrado o seu lado mais animalesco, né? Ainda o que manda na nossa sociedade contemporânea é o instinto de dominação e sobrevivência. Então, um humanismo que não considere essa animalidade, né, talvez nunca consiga, né, transformar o mundo, né? É preciso estabelecer outra relação com a técnica, com a máquina, com a animalidade, e perceber que o humano não é tão prepotente assim, né? É preciso lidar com uma nossa dimensão mais humilhante, que ficou muito evidente, né, desde das guerras, né? Sempre esteve, a humanidade sempre foi cruel, né? A grande questão é que essa crueldade não diminuiu com o progresso da ciência, com o progresso de uma cultura iluminista, de uma cultura esclarecida. O nosso esclarecimento é proporcional à nossa barbárie. Essa é a grande questão, né? Então, toda a violência que veio antes disso, né, ok, sempre fomos muito cruéis, sempre fizemos guerra, sempre estivemos imersos numa cultura de muita crueldade. Mas não era isso que se esperava de uma cultura esclarecida. Então, a ciência vai aparecer na obra do Gonçalo sempre com alguma desconfiança, né? Ele tem um nicho da obra dele. Eu falo em nichos porque são gêneros ou seções da obra que compreendem certo número de livros, dentro de gêneros que ele cria, né? Mas, na verdade, ele chama esse nicho de enciclopédia. E é uma enciclopédia que, na verdade, não tem nada de sistemática. Ela é composta de breves notas. Então, são livrinhos também. E um desses livrinhos são as breves notas sobre a ciência. Então, por exemplo, às vezes o pensamento se compõe de uma única frase sobre a lentidão da ciência. Ele diz assim: a ciência é lenta porque os fenômenos mentem muito. Então, é possível pensar sobre isso por muito tempo, né? Os fenômenos mentem muito, por isso que ela é lenta. Nós estamos o tempo inteiro, né, tentando reinterpretar os fenômenos, né? Um outro trecho que eu trouxe aqui se chama O Rio, também nas breves notas sobre a ciência. Diz assim: que parte do conhecimento me basta para ser feliz? Que parte do conhecimento me basta para fazer felizes os outros? Aquilo que da ciência se encontra para além dessas duas partes, será a parte inútil? Entre parênteses, uma pergunta final. Em que margem do rio te encontras? Como é que nós nos posicionamos diante da ciência e da técnica, né? Nós estamos num mundo super técnico, né? Usamos a técnica a nosso favor, né? Eu estava... Desculpe, tá terminando meu tempo?
Por favor, podem me avisar quando eu estiver ultrapassando os meus limites aqui, porque eu me empolgo, né? Agora mesmo eu ia abrir uma nova janela aqui. É que eu estava voltando agora para Portugal, estive recentemente na Itália para um congresso e vi na revista, né, da companhia aérea, tinha lá a propaganda de um livro de um pesquisador português que hoje, agora eu não vou lembrar o nome dele, é muito chato isso, mas eu fico devendo isso. E é um pesquisador que quer pensar sobre qual é o uso que temos feito da tecnologia, né? E o livro dele é uma espécie de manual de como bem usar a tecnologia. Eu acho que nós todos estamos precisando disso, né? E, a certa altura, se dizia, bom, a tecnologia é como um táxi que nós tomamos, né? Se nós não sabemos para onde vai o táxi, ele pode ficar andando com a gente para muitos lados e vamos chegar a lugares que nós nem precisávamos, nem queríamos ir, né? A questão é que nós temos que saber para onde queremos ir. E esse táxi é a tecnologia que vai nos conduzir. Nós podemos usar a nosso favor, né? O problema tem sido uma total falta de direção, né? E de critérios para que a gente use a técnica e a ciência a nosso favor, né? Bom, eu fiquei pensando em buscar uma obra que pudesse me dar um suporte para falar um pouco mais transversalmente da obra do Gonçalo. Eu tenho tentado aqui falar das coisas gerais e vou continuar falando das coisas gerais através deste romance que eu acho que contém os elementos transversais da sua obra, que é Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. E que, quando me convidaram para fazer esta conferência num contexto dos estudos da globalização, eu imaginei que fosse aquilo que mais estaria próximo do tipo de reflexão que este evento quer provocar, né? Nós temos aqui uma história chamada de romance, né? Eu vou discutir um pouco isso, que não sei bem se é um romance, mas chama-se Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. É um título palavroso, é um título longo, e que nos, às vezes, leva a ler por uma certa compaixão que o título desperta, né? Afinal, é um título bastante apelativo esse, né? Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Século parece uma dimensão tão de uma imensidão, né? E a menina, e ela é órfã ou está órfã porque está à procura do pai, está perdida, né? É um apelo à compaixão e se torna ainda mais forte quando, logo à primeira página, descobrimos que essa menina é uma garota que é portadora da síndrome de Down, ou a trissomia 21. Está sozinha numa rua de uma grande cidade, né? E ela está ali perdida. E é encontrada pelo outro personagem que será com ela também o protagonista, que se chama Marius, também um homem cujo passado não conhecemos. E esse homem vai querer saber o que está acontecendo, né? E encontra, né, ao encontrar a menina, se interessa, talvez tenha também sido despertado, né, pela compaixão e procura saber o que aconteceu. E a menina também não sabe muito bem contar o seu problema, né? A menina tem uma caixa nas mãos, somente, está sozinha. Depois vamos saber que ela tem 14 anos, mas ela tem um entendimento bastante precário, né, do mundo à sua volta. E ela tem uma caixa nas mãos que contém uma série de fichas. E essas fichas são divididas em blocos de lições que têm como objetivo um método de aprendizagem de sobrevivência para crianças com deficiências mentais. Nessas fichas, então, há uma série de
habilidades que vão sendo aos poucos desenvolvidas. A lição número 1 é dizer o seu nome, é dizer a cor do seu cabelo, né? Depois ela vai aprendendo a fazer movimentos, abrir uma porta, né? Aprender a oferecer os braços para vestir um casaco, né? Depois vai aprendendo noções de higiene básicas, algumas noções de proteção, né? De como andar pela rua. São lições progressivas para que essa menina seja incorporada ou seja enquadrada dentro de uma sociedade, né, que espera dela essas mínimas competências. Acontece que, ao fazer as primeiras perguntas, tudo que se sabe dela é que ela se chama Hannah, com H e 2 N's, Hannah, e tem os olhos castanhos, cabelos pretos, 14 anos. E ela só diz dela o seguinte: estou à procura do meu pai. Mais nada. Quem é o seu pai? De onde você veio? Que escola é? Onde você mora? Ela não sabe responder absolutamente nada. Tudo ela diz não. Ela não tem capacidade de responder. Então, é uma situação de extrema fragilidade em que essa menina se encontra ali perdida, e o Marius, que é esse sujeito que parou no meio da rua e parou para olhar e viu o que era, de repente se sente comprometido com aquilo. Não sabe por quê, ele nem se acha um sujeito muito generoso, mas, de repente, ele sai com a menina pelas ruas da cidade, procurando o seu pai. Então, essa história, na verdade, é uma história que se parece um pouco com a estrutura das antigas novelas. Quando eu vi esse título pela primeira vez, Estar Perdida no Século, né, o que chama a atenção é que deveria estar perdida no espaço, mas ela está perdida numa noção de tempo, que é o século. Me remeteu imediatamente à ideia de século das antigas novelas de cavalaria, né, medievais, né, em que os cavaleiros saíam em busca de alguma coisa que normalmente tinha um significado transcendente, como a busca do Santo Graal, e eles saíam em duplas, normalmente, e atravessavam, né, cidades, bosques, lugares estranhos. Eles estavam sempre na aventura, em busca. Era uma quête, era uma demanda, né? E a grande questão é que eles buscavam algo espiritual, mas estavam jogados ao segre. Segre significava o século, né? O que é o século? É o lugar onde nós somos constantemente tentados, né? É o lugar onde nós temos corpo, é o lugar em que envelhecemos, é o lugar da nossa finitude, é o lugar onde vão acontecer as provações, né? Estamos em busca de algo espiritual, mas nos experimentando nesse mundo que é o século. O século é o mundo em que vivemos, é o mundo da nossa corporeidade, é o mundo da nossa fisicalidade, é o mundo onde testamos, né, as nossas possibilidades humanas, animais, né? Então, a menina está perdida nesse século. E, aos poucos, vamos perceber que o século, né, é esse lugar inóspito, e percebemos que o século é o século XX, porque, aos poucos, vamos vendo referências até chegar mesmo a pessoas que passaram pela Segunda Guerra e que têm um enorme ressentimento de tudo que aconteceu. Então, temos ali referências a acontecimentos do século XX. Ora, estão à procura do pai da Hannah. Só que essa jornada será uma jornada longa, porque eles se perdem pelas cidades também. Eu não vou aqui analisar os inúmeros episódios, que também, como uma novela medieval, esses episódios aparecem como verdadeiras aventuras para os dois, o homem solitário e a menina perdida. São aventuras no sentido medieval mesmo, é aquilo que lhes advém, são sempre pessoas estranhas, acontecimentos muito inusitados, que nos levam a pensar sobre determinado mistério. É como se estivéssemos quase que num jogo de videogame, temos que passar por uma série de etapas, vencer e interpretar mistérios, né?
e, por isso, uma estrutura novelística mesmo, né? Apesar de ser um romance, mas que lembra um pouco essa coisa novelística de estar no século, sendo provado, passando por uma série de aventuras. Não há muitas pistas. Ele não sabe para que lado ir para procurar o pai da menina. Ele entra numa escola para crianças com deficiências mentais e a diretora da escola diz: olha, eu reconheço essas fichas, são de fato um método de aprendizagem para crianças com problemas de aprendizagem, mas essa caixa não é daqui. E é muito interessante algumas expressões que são usadas. Esta caixa não é daqui. Como se cada escola tivesse uma caixa, né? E como se a nossa inserção no mundo depende de que caixa que nos pode abrigar. Em que caixa eu posso caber, né? Quais as fichas que determinam as minhas competências, né? Então, nós estamos diante de uma cultura dividida em caixas que formatam as pessoas, que formata as pessoas, né? Para além disso, essa menina tem no bolso uma pecinha não identificada de uma máquina, uma estrutura qualquer, de uma estrutura mecânica qualquer. Não se sabe se é uma peça de relógio, se sabe se é uma peça de um brinquedo, não se sabe o que é. E a peça tem uma letra que é o B, e o pai pergunta, será que... O pai não, o Mários, eu chamando de pai. Ó. Mários pergunta a ela, mas será que é de Berlim? Será que seu pai está em Berlim? E ela fala Berlim, né, ela não sabe articular direito, e eles vão rumando para Berlim, né? Curiosamente, ele vai buscar pessoas que ele conhece, que compreendem, que têm uma vasta sabedoria a respeito das máquinas que foram inventadas até então, e ele vai encontrar um sujeito que é uma personagem bastante intrigante, um sujeito já bastante velho, que vive numa espécie de torre que está meio em ruínas, dá medo de subir ali, e ali não tem luz elétrica, ele vive no meio de livros e objetos muito antigos, e ele apresenta a pecinha e diz, você conhece de onde veio essa peça? Você conhece que máquina é essa que tinha isso como uma peça? E o Vítrios, que é essa personagem, diz, olha, eu não conheço. E ali tinha vários objetos estranhos, né? Mas ele diz, eu conheço alguém que, de fato, tem o conhecimento de tudo que já foi produzido em termos de engenhos, de máquinas antigas, quem sabe? E ele vai levar a esse novo, a esse mais especialista ainda, e esse sujeito também diz que nunca viu aquela peça não pertence a nenhuma máquina que aconteceu, que existiu ou imaginada. Então, temos uma situação de uma imagem de fragilidade que vai ficando cada vez mais dramática, né? Essa peça, né, é a imagem da própria menina, né? É uma peça que não encontra o mecanismo da onde ela vem, né? E ela é uma peça variada num mundo que funciona com outras máquinas, né? Então, é a menina que, frágil, não tem lugar, né? E que, ao contrário de todas as pessoas que cruzam com ela sempre abre um sorriso, né, muito espontâneo. O primeiro capítulo que mostra a Hannah, que é o primeiro capítulo do livro, se chama O Rosto. Rosto é uma palavra importante aqui, né? O rosto dela é um rosto que desarma os outros, né? E, lendo o Atlas do Corpo e da Imaginação, há muitas passagens e reflexões aqui sobre o olhar do mundo contemporâneo, né? E o olhar da Hannah é um olhar que não se defende. Ela é a própria figura da não defesa. Ela é indefesa. E, quando ela olha para as pessoas, ela sorri, né? E as pessoas automaticamente sorriem para ela.
As pessoas estão com pressa nas ruas, mas parece que ela abre um sorriso, né? E é muito interessante porque ela é uma espécie de alteridade que nos mostra que, se desarmar, o outro se desarma também. Nós estamos o tempo inteiro lidando com histórias que falam de defesa, de guerra, de instinto guerreiro, de luta, né, de dominação, de excludência, de inclusão, uma inclusão, né, que requer determinadas capacidades, habilidades que estão muito pré-formatadas na nossa cultura. Esse mundo é um mundo que Michel Foucault, teria denominado o mundo da sociedade disciplinar, né? Vivemos num sistema de... isso já é uma teoria antiga, né, mas do século XX também, e muito importante, né? Vivemos numa sociedade de controles invisíveis, né? Porque nós disciplinamos o nosso próprio corpo para funcionar de determinadas maneiras, e essa cultura, essa sociedade chamada disciplinar, né, é aquela que nos incute uma disciplina, né, ela se baseia ou dá a entender que nós somos peças de uma máquina que precisa de nós para trabalhar e para funcionar. É quase que uma ilusão que nos é colocada de que a nossa existência é indispensável para que essa máquina funcione, né? Como se fôssemos uma peça importante. Uma vez nos sentindo incluídos numa grande engrenagem, nós tentamos ser o mais eficazes, né? Então, muita gente repete esse discurso: eu gosto do que eu faço, eu me sinto útil, eu me sinto incluído, eu sou importante. É preciso ter essa noção, né, para se sentir incluído no mundo, né? E, portanto, é uma disciplina incutida em nossa cabeça para que sejamos sempre dóceis, né? Porque nós queremos pertencer, todo mundo quer pertencer, e úteis, né? Precisamos entender que somos úteis, né? A Hannah é uma personagem que vai nos retirar de todas essas estruturas, né? E vai colocar tudo em suspensão, né? Eu já estou caminhando para o fim. Esse livro ele vai incitar, dentro dessas aventuras, inúmeras reflexões, mas também muitos episódios, e eu tinha separado muitos outros, mas é porque realmente eu acabei me estendendo, episódios que refletem sobre o nosso olhar sobre as coisas, né? Que refletem sobre as velocidades, né, que impedem a reflexão no mundo contemporâneo, né? A relação que temos com as imagens, a relação que temos com a técnica, a relação que temos, né, com os parâmetros que hoje definem as normalidades. Há uma grande desconfiança do discurso médico que define quem é normal e quem não é, né? Então, esse livro vai trazer uma série de suspensões, né, dessas categorias, até que eles dois, né, vão se sentir órfãos nesse século. Aos poucos a gente vai vendo que Marius e Hannah estão no mesmo barco. Ele também está à procura do pai, né? Ele também quer um pai. Ele também se sente órfão, né? A orfandade não é da menina específica, a orfandade é de todos nós, né? Existiu alguma coisa ali que fez com que esse sujeito, o Marius, se sentisse culpado. Tanto que, desde o início do livro, ele diz: como é que eu posso ajudar essa menina se eu sou um fugitivo? Eu estou fugindo de um crime. Nós nunca ficamos sabendo que crime foi esse. Sabemos que ele foge e que ele acoberta a menina. Ele quer proteger a menina e, ao mesmo tempo, quer se defender também, quer fugir também. Eles estão em fuga e à procura de, né? Em fuga de um crime que causa culpa. Estão fugindo de uma culpa e à procura de um pai ausente, né?
Isso é uma alegoria do homem do século XX, do século XXI. Né? Essa ideia de que alguma coisa foi feita, né, e que nos dá uma sensação de que temos culpa de alguma coisa aí, porque a culpa é da nossa humanidade mesmo. Né? Gonçalo, num livrinho muito interessante chamado Histórias Falsas, ele tem uma epígrafe, ele traz uma epígrafe de Jorge Luiz Borges, que eu acho fantástica e que parece explicar um pouco do que eu estou querendo aqui dizer. É de um poema do Borges, que se chama Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E o verso que epigrafa o livro é assim: já não me lembro mais se fui Abel ou Caim. Eu não sei se eu fui Abel. Quer dizer, esse homem que eu sou tem uma lembrança antiquíssima de um crime que eu não sei se eu fui a vítima ou se eu fui o agressor ou se eu fui o culpado. De qualquer forma, eu estou aqui como descendente desse crime, né? E essa culpa me acompanha, mas também um grande ressentimento, né? Então, uma ficção que vá em busca de uma humanidade que com todo o seu conhecimento esclarecido e a sua técnica chegou ao descalabro do Holocausto, né? Que também é uma humanidade que, logo no início do século XX, recebe, né, uma filosofia que chega e constata a morte de Deus, né, e que vai lidar com essa questão, e é uma questão ética por excelência, né? Quer dizer, estamos sós no universo, então somos extremamente responsáveis, né? Lidar com isso designa toda uma ética, né? Como é que nós vamos lidar com esses atos, né? Com as nossas culpas e ressentimentos, né? A culpa e o ressentimento estão presentes nessas personagens que não sabem se foram Caim ou Abel, mas, de qualquer forma, carregam esse fardo que é bastante pesado. O peso, a leveza, a velocidade, a lentidão, a máquina, a animalização, né, são questões, são parâmetros de uma discussão ética que se torna transversal, né, na obra de Tavares. Poxa, eu terminei aqui e ele acabou de entrar na sala. Cumprimento, fico feliz de ele estar aqui. Bom, estou aqui para discutir, para conversar. Obrigada. Então, Gonçalo, na verdade, o que eu tentei fazer aqui é mostrar, se é que eu estou certa, existe aí uma obra em construção que está sempre buscando um tom ensaístico, né? Que parece que existe um ensaio que está constantemente em construção a partir de um arsenal de ideias, né? E que acabam sendo colocadas no laboratório da ficção. A ficção acaba sendo um suporte para uma discussão ética. Acho que você é um autor profundamente ético, sua preocupação é muito forte dentro desse mundo contemporâneo. E aqui eu tentei dar alguns exemplos de como essas questões afloram, né? Não sei se você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso. Eu tenho uma pergunta. Aproveito para fazer uma questão que sobressai desta análise. Agora já está o autor e a estudiosa do autor, nós podemos responder com propriedade. A ideia que sobressai é que o cérebro da ficção da Salvador Tavares é construída sob a culpa e o ressentimento enquanto fatores criativos e produtores de grande literatura. Temos a privar isto. E de modo e depois isso relaciona-se com a questão da viragem do século XIX para o século XX, que é a questão dessa herança
na filosofia da morte de Deus. De que modo a morte de Deus, em vez de eliminar ideia de culpa, de sentimento, Nietzsche combatia precisamente essa dimensão que acaba por ser altamente avassaladora no contexto da cultura ocidental, e como é que a morte de Deus não mata a culpa e o ressentimento. Poxa, é uma pergunta complicada. Eu queria começar de mais uma digressão. Nesse livrinho que eu trouxe aqui, Histórias Falsas, que é um livro de contos muito especial, ele começa com um conto chamado A História de Julieta, a Santa da Baviera. E ali ele conta a história de um Romeu e de uma Julieta que não são os de Shakespeare. É bastante complicado para o leitor, né? Ler uma história de um Romeu e de uma Julieta que nada tem a ver com Shakespeare, porque esses morreram velhos. E é uma história que se passa numa época muito antiga, você imagina um contexto de muita barbárie. E esse Romeu é um perfeito fascínio, né? E ele se define como um seguidor de Heráclito. E o que acontece é que ele não lê bem o Heráclito, né? Ele entende as teorias do fogo e das metamorfoses e tenta praticar de uma maneira muito enviesada, porque ele compreende que ele tem que colocar fogo em tudo, ele vira o duque do fogo, e ele vira um grande vilão, esse Romeu. E a certa altura, o narrador, que é bastante ladino, o narrador diz, bom, ele não leu bem, né? E aí, isso me fez pensar o seguinte, né? Às vezes uma grande filosofia cai na mão de um mau leitor, né? E esse mau leitor pode causar muitos danos ao universo, né? Eu acho que isso aconteceu um pouco com a filosofia nietzschiana, a gente sabe disso, né? Que também foi um mote para criar a ideia da eugenia, né? Foram passagens mal lidas, descontextualizadas, e também porque é uma filosofia fragmentada, e o fragmento nos convida a essa conversa, e é uma conversa que pode ir para inúmeros caminhos, né? E o que me parece é que esse mundo, esse século do Gonçalo Tavares, né, que é uma grande tônica, né, esse século é um século que herdou e leu mal uma bagagem filosófica e herdou uma cultura esclarecida que também não pensou muito bem a respeito de como lidar com a sua própria sabedoria, né? A sua própria técnica. A razão, o racionalismo, a ilustração, né, acabaram dando péssimos resultados. Então, o que acontece é que, sim, houve alguma coisa, houve um grande descalabro, e é necessário repensar, né? Tanto Uma Menina Está Perdida no Seu Século, como várias outras obras, parece que pretendem acionar uma memória que é uma memória muito incômoda, né? Já disseram que era impossível escrever ou fazer arte depois de Auschwitz. Quer dizer, na verdade, existe sim uma eterna narrativa que procura repensar esse mundo, que é o mundo que inaugura o nosso tempo, né? Que é esse tempo extremamente guerreiro, extremamente cruel, né? E quando lemos em Dostoiévski, né, que se Deus está morto, tudo é permitido, né, então há uma forma, né, de conduzirmos essa nova situação de orfandade, né, de estarmos perdidos nesse século à procura do Pai, né? Quer dizer, tudo é permitido. Será que é assim, né? É essa a conclusão que eu chego? E se tudo é permitido, né, qual é o nosso desempenho, né? E essa questão da culpa, né, é porque assim, é o humano que está em jogo, né? Não sei se foi Caim ou Abel, mas quer dizer, foi um ser humano, foram seres humanos, é a espécie a que pertenço, né? E esse ser humano precisa de alguma maneira superar
né? Eu não sei se é superável, né? Não sei o que você acha, Gonçalo, não sei se estou falando muita besteira, mas... E também não sei se estou no caminho da resposta da sua pergunta, Zé Eduardo. Obrigada. Bem, eu estou aqui a agradecer o convite do professor Zé Eduardo, depois de estar aqui com a Grande Casa da Moeda, que é uma super instituição. Eu estou aqui pela gratidão que tenho em relação à professora Romana Jacot, que é realmente uma extraordinária leitora e, ao mesmo tempo, eu estive há pouco tempo no Brasil e a quantidade de pessoas que estão a estudar a obra por sua culpa e por sua responsabilidade, sua culpa benigna, não é? Sua responsabilidade e estou muito grato, acho que é mesmo muito bonito e acho que as pessoas mais extraordinárias a acompanhar a obra, fico mesmo muito grato. Eu não sei o que dizer, eu sinto quando estão a falar desse nome, eu sinto-me morto, não é? Não ouvir falar sobre o meu trabalho. Eu gosto de ouvir, eu acho que o correto e o incorreto, esta questão da preocupação da mulher dizer, não sei se estou a dizer algo disparate ou não. O autor, eu acho que é o que menos sabe sobre. Eu tento não pensar muito sobre o que fiz, não racionalizar muito. Não é? Interessa muito a ideia de que a literatura, a ficção, pode chegar a sítios que o ensaio não chega. Mas também me interessa a ideia de que não há ficção e ensaios separáveis, como falava, não é? Bem, o que me interessa, basicamente, é aquela pergunta muito antiga que é como viver. Eu não sei se vocês sabem como viver, eu não sei. E a única pergunta realmente que é interessante é como é que eu devo viver, como é que é. E esta pergunta é sempre a mesma pergunta, mas vai mudando, né, à medida que o tempo passa. Mesmo que nós pudéssemos viver numa espécie de helicóptero suspenso sobre o tempo, a pergunta como viver iria mudando, mas nós estamos a viver no tempo. Portanto, eu pergunto hoje como viver, amanhã acontecerão algumas coisas, portanto a pergunta como viver é outra pergunta já, e a única pergunta, e no meu caso uma das respostas como viver, uma das respostas que não é resposta, é um instinto, é escrever. Para mim escrever é uma coisa natural, é uma coisa necessária, e isto tem muito a ver com a filosofia, não é? A questão da necessidade. A necessidade é aquilo que não tem alternativa, não é? Aquilo que eu não podia fazer de outra maneira. Às vezes a questão eu falo muito disso, a questão de porquê escrever, não é? Eu dou a imagem que se a pessoa tiver alternativas, se a pessoa pensar mentalmente, será que vou escrever, ou será que vou ver um filme, ou será que vou estar com um amigo? O que eu digo sempre é que não, se a pessoa está nesse estado, não deve escrever, porque precisamente há alternativas, e quando há alternativas significa que não é uma necessidade. A necessidade é precisamente que não há mais nada senão isto. Eu dou a imagem de alguém com muita fome que de repente põe pão à frente, não é? E a pessoa com muita fome e com pão à frente não pergunta agora vou comer pão, ou vou ao cinema, ou come pão, não é? E eu acho que a pessoa só deve escrever quando está nesse estado. E portanto, a minha escrita vem daí, da necessidade pura, não é? Também a questão de escrever para quem, quando neste exemplo pergunto, quando nós estamos com muita fome e comemos o pão, nós estamos a comer o pão para mostrar aos outros que estamos a comer pão, nós estamos a comer pão, porque precisamos, não é? E, portanto, eu não escrevo para ninguém, isso é muito claro, escrevo por necessidade, depois eventualmente torno público. Outro que me preocupa, esta parte final dos agradecimentos que eu apanhei, mas a parte final sobre a questão da culpa, da responsabilidade, sim, interessa-me muito. A culpa é talvez o mais. O cristianismo e uma série de escolas filosóficas anteriores e posteriores colocaram esta questão da culpa no centro do nosso dia, não é? Nós estamos sempre em tudo. Se estacionamos mal, é engraçado que a culpa entra no estacionei bem ou mal, estacionei.
dei atenção, eu agora estacionei, dei atenção suficiente à pessoa que me ajudou a arrumar, será que não dei, será que estava com pressa demais, e, enfim, o que é interessante é que a culpa deixou de ser a culpa do Dostoiévski, não é? Do Crime e Castigo, de culpa por matar uma velhinha, e agora é culpa por tudo. A culpa está, parece que está no oxigênio das nossas sociedades. E isso é muito violento, porque a pessoa está sempre com a sensação de que agiu mal, não é? Será que eu me devia ter levantado e vir para aqui? Será que não devia ter ficado ali? Será que estou a falar demais e que estou a tirar... É interminável e de alguma maneira é muito inibitório, não é? Portanto, agora estou a sentir culpado de estar... Eu também me senti um pouco culpada na hora que você entrou. Eu falei, olha, ele chegou... Não devia ter feito isso também, mas enfim, é assim o tempo inteiro, né? E o problema é quando a gente tem essa consciência e faz as piores coisas, né? Acho que aí é que está o problema, né? É haver uma consciência culposa, mas que não inibe, né, a ação humana para o mal, né? E aqui no Atlas tem uma parte que eu acho muito interessante que se diz, bom, quando a ação é posterior à reflexão, ela deveria ser uma ação para o bem. Mas quando a ação é posterior à reflexão e ela é para o mal, né, isso mostra que, bom, nem sempre o mal é feito por ignorância, por não ter pensado o suficiente. Será que falo ou não falo? Será que subo a mesa ou não? Será que chamo ou não chamo? Né? Quer dizer, vai além disso. Depois de refletir, né, compactuar com a maldade, né? Compactuar com o mal, ser um agente do mal. E isso é humano. Pior é que isso é humano. A literatura tem de facto este mistério de cada um de nós ver coisas diferentes naquilo que os escritores escrevem. Claro, a questão da culpa na obra. Não só o Léo, não só acabou de falar dessa questão como sendo muito importante. Mas para mim, aquilo que eu dou mais valor no trabalho do Gonçalo é uma coisa muito diferente do que nós estamos habituados. E é a noção da velocidade. Hoje, é quando nós olhamos para os escritores jovens hoje e olhamos para aqueles escritores que são de alguma forma resultado dos cursos de escrita criativa, mas isso não acontece apenas em Portugal, acontece noutros países também. Percebe-se que há uma preocupação com uma aceleração da escrita, ou seja, muitas vezes tendemos a valorizar uma escrita que tem até um registro cinematográfico. E o registro do cinema é um registro muito mais rápido que o registro da literatura. E provavelmente isso tem a ver com o tempo que vivemos, com a velocidade, com a questão da técnica. O Gonçalo é o contrário disto. A literatura do Gonçalo é uma espécie de máquina de lentidão, de desaceleração, que nos obriga... Eu pelo menos é isso que sinto como escritor. Eu gosto muito do livro do Gonçalo, que se chama Aprender a Rezar na Era Técnica. Porque é muito... Em primeiro lugar, porque nós hoje é como se estivéssemos numa era, novamente, de hiperpositivismo. Como se a ciência, como se a tecnologia passasse a ser um fim quando ela é apenas um meio. E a literatura do Gonçalo chama-nos a atenção para isso. Portanto, eu gosto muito desse efeito que quando nós lemos a maioria dos livros do Gonçalo, somos obrigados a abrandar. É como se tudo se passasse mais devagar, e isso tem aspectos muito positivos porque nos leva ter tempo a pensar sobre as coisas, que é uma coisa que nos falta muito. Portanto, queres falar? Não. O Wittgenstein é uma coisa muito divertida, que ele diz que quando dois filósofos se cruzam no passeio, um deve dizer ao outro, mais devagar, mais devagar. E há uma história que se conta do Proust também muito engraçada sobre a lentidão, que o Proust, a certa altura, não... Ele ia muito a festas, é uma coisa estranha para nós pensamos que um escritor é alguém que está longe, mas toda a obra do Proust é resultado da observação extraordinária que ele fez ao longo da vida das festas. Ele percebeu o comportamento humano nas festas. E é engraçado, se nós, uma festa que dura muitas horas, então até às tantas da manhã, nós apanhamos tudo. Apanhamos o exército
viril e forte, e depois a decadência é muito bonito. E às vezes o contrário, não é? De pessoas que entram fragilmente na noite e acabam fortemente na noite. Não é? Mas o Proust não foi uma determinada festa e perguntou a um conde qualquer que tinha ido, ele perguntou, então o que é que aconteceu na festa? Conta-me lá. E esse conde começou a dizer, bem, o duque, já não lembro, acho que ia tal, apertou a mão ao duque tal e depois avançou e depois disse, calma, mas como é que apertou a mão? Como é que estava o braço? E é engraçado, eu acho que a literatura começa aí, calma. E o cinema de que falou é interessante, que é as telenovelas, e é uma espécie de atração pelo acontecimento, uma atração que tem a ver com o vazio. É preciso que aconteça. Se a pessoa não tem conteúdo, é preciso que aconteça muita coisa. A pessoa precisa fazer malabarismo e de alguma maneira, muita da atração pelo cinema na literatura tem a ver com isso, com a atração pelo acontecimento, pelo viver. Agora, o que é estranho é que não há regras. A literatura consegue definir-se como o oposto da velocidade e como o elogio da velocidade. O Zadig de Voltaire, por exemplo, é um extraordinário livro e é absoluta velocidade. O Jorge Luís Borges, de alguma maneira, alguns contos são absoluta velocidade. O Jorge Luís Borges, por exemplo, dizia que os contos dele, às vezes 2 páginas, eram um resumo de romances que ele não tinha escrito, não é? E são pura velocidade. Ele tem uma frase que diz o João casou com a Maria, e a segunda frase, a Maria saiu de casa com outro homem, a terceira frase, o outro homem conheceu outro homem. Ou seja, nós em cada frase podemos ter uma síntese de velocidade. Eu acho que são 2 maneiras, a velocidade e a lentidão são 2 maneiras de adquirir conhecimento. Apesar de tudo, a velocidade também nos permite adquirir conhecimento. Eu diria que o mundo normal é mais rápido. Pois, mas hoje a velocidade é mais comum. Eu às vezes proponho um exercício que tem a ver com, por exemplo, nós em poucos segundos, se todas as caras estivessem visíveis, em menos de 1 segundo e meio, eu conseguia ver todas as caras, o rosto. Estou a tentar passar rapidamente. Eu consigo assim, e isto é muito pouco tempo, é 1 segundo e tal. E, por exemplo, outra coisa completamente diferente é o reparar, não é? No rosto do outro. E reparar envolve eu estar muito tempo, reparar é muito bonito, que é eu estar muito tempo parado diante da mesma coisa. E eu posso reparar num rosto durante 1 hora e ver cada vez mais pormenores. Reparar é eu a cada minuto que passa ver mais pormenores. Eu diria que há a literatura do reparar, não é? Parar muito tempo diante da mesma coisa para eu perceber melhor essa coisa. E há uma literatura da velocidade. Eu diria realmente que o mundo médio tem uma velocidade mais próxima desta velocidade veloz e, portanto, digamos que eticamente talvez a lentidão seja mais eficaz em termos literários do que a velocidade. Eu diria até que você pratica acaba indo um pouco não desmentindo, mas colocando em xeque as 6 propostas do Calvino, né? Porque me parece que é uma literatura que prima pela lentidão, embora ela seja muito concisa, a gente precisa também pontuar isso, né? Que é uma leitura formalmente rápida, porém, né, a reflexão que ela suscita demanda muito tempo, né? E também a interpretação não chega tão rápido assim, né? Ela precisa acontecer e demora, né? E também a leveza, né? Porque acho que eu encontro leveza e peso nessa obra, olhada como um todo, né? Há coisas muito leves, mas sempre, mesmo nas leves, eu mesmo li aqui uma passagem do Sr. Valéry, né? Aquela ideia de que ele tem um animal doméstico que vive dentro da caixa, né?
aquilo parece uma piadinha, mas se bem olhada, né, é um episódio de crueldade, né, é uma falta de reflexão que cai na crueldade, né? Então, mesmo a leveza tem ali escondido um certo peso, e esse peso é aquele lugar mesmo da reflexão. Os livros pretos são assumidamente pesados, né? No sentido mesmo, trabalha com uma realidade que não é fácil suportar. Eu aprender a rezar na era da técnica, em determinado momento eu me senti muito intoxicada, porque eu já estava começando a ficar... A minha raiva foi crescendo de tal maneira, né, contra a personagem, né, porque nós temos um acesso a uma mente do mal ali, é um acesso direto e progressivo, né, ao seu funcionamento, né, e aquilo vai realmente impregnando, né, a nossa vida no momento. Então não é fácil, não é para qualquer momento também, né? Pois, me parece que há de facto uma distinção. As coisas podem ser formalmente simples, mas não quer dizer que sejam simplórias, é uma coisa distinta. E as coisas não é só a literatura, muitas vezes a arte em geral. As coisas podem parecer formalmente simples, mas o facto de nós passarmos, porque elas são simples, de passarmos com uma certa velocidade, eu acho que às vezes o efeito que tem é de nos voltar a andar um pouco para trás e perceber, ok, isto parece relativamente simples, se calhar eu não estou a ver tudo, não é? E isso obriga-nos a perder mais tempo com as coisas, no sentido que muitas vezes o mais é menos, o menos é mais, eu acho que isso se sente muitas vezes na luta do conceito. Já agora leu a história do animal doméstico, foi? Sim. Por exemplo, eu estava a lembrar-me dessa história e estava-me a lembrar daquela imagem icónica dos presos do Guantánamo com a cara tapada e com uma soldada, com uma espécie de fio. Isso que era em Guantánamo, não é? E é interessante que a história do animal doméstico pode ser vista assim, ou seja, para eu não sofrer, eu tapo a cara da vítima. Para eu não sofrer, eu tapo a cara da vítima de quem vou torturar. Se eu vejo a cara da vítima de quem vou torturar, eu vou sofrer, e eu não quero sofrer. Agradecemos a Extraordinário Evento, a vossa presença cá, precisamente pelo raro, em que temos o autor e a estudiosa do autor, e agradecemos muito a vossa presença neste TAP, o vosso esforço para estar cá, e desejamos uma boa noite e uma salva de palmas para o evento de identidade.